Abra aí a sua Bíblia. Primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Na nossa série de estudos nos livros da Bíblia, hoje nós chegamos à carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, conduz, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações a ouvir a Tua palavra e sermos alimentados, confrontados, edificados, ó Deus, e consolados por ela. Ó Deus, aqui estão os Teus filhos e filhas e cada um deles chega aqui, ó Deus, com as mais diversas expectativas, os mais diversos problemas. E todos nós, ó Deus, somos tão carentes da Tua graça. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, como nós precisamos da Tua ajuda. Por Jesus e em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido falar em Áquila, Priscila e Apolo, personagens bíblicos ali do Novo Testamento. Esses três já tinham chegado em Éfeso, ou estado em Éfeso, quando Paulo chegou ali em Éfeso na terceira viagem missionária. Para quem conhece lá o Novo Testamento, Paulo fez várias viagens missionárias para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, cumprir a ordem que Cristo deu aos apóstolos de ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Nessa terceira expedição missionária, o maior investimento do apóstolo Paulo em questão de tempo foi a cidade de Éfeso. Quando Paulo chega ali, Paulo encontra 12 homens, 12 discípulos que estavam carentes, necessitados de muito ensino. E esses homens, eles tinham sido discípulos de João Batista
E diz a Bíblia que eles não sabiam nada ainda acerca do Espírito Santo. E Paulo vai e inicia ensinando esses 12 homens, de forma que Paulo acaba permanecendo ali em Éfeso durante 2 anos. E durante esses 2 anos, Paulo vai ensinar incessantemente a esses 12 homens, de manhã, de tarde e de noite, muitas vezes nesses 3 turnos ao longo desses anos. Primeiro, diz a Bíblia que ele ensina nas casas, e depois ele ensina num local chamado de Escola de Tirano. Essa escola foi uma espécie de seminário que Paulo estabeleceu ali em Éfeso, onde ele ministrou durante esses 2 anos. E diz a Bíblia que Paulo ensinou esses crentes, não só os 12, mas outros ali, de maneira tal que esses crentes pudessem ensinar outros. Isso aqui é muito interessante em Éfeso. Paulo vai dizer em Efésios, nessa carta, que o papel do pastor é ensinar a fazer. Paulo vai dizer que o papel do pastor é criar pessoas que saibam ensinar. Ensinar pessoas para que elas aprendam a ensinar. Imagine vocês que eu morra hoje. Eu tenho que deixar discípulos aqui para continuar a igreja. Uma das funções do pastor é ensinar as pessoas a ensinar. E ali naquele momento existiam pessoas que precisavam aprender a ensinar, porque Paulo não ia ficar ali a vida inteira. Então Paulo ensina os crentes de Éfeso de maneira tal que esses crentes pudessem ensinar outros. Esse é um dos propósitos do discipulado. Você faz discípulos para que os discípulos façam discípulos e assim por diante. E isso de fato aconteceu. Porque diz a Bíblia que ali de Éfeso o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. E é interessante que Paulo ele não visitou muitos lugares. No entanto, pessoas que foram influenciadas por Paulo em Éfeso chegaram naqueles lugares mais remotos e pregaram a palavra de Deus, e dali o evangelho foi se espalhando. Por exemplo, a gente não tem muita certeza, vou falar sobre isso quando nós chegarmos na carta aos Colossenses. Nós não temos muita certeza se Paulo visitou Colossos. Mas nós sabemos que o evangelho chegou ali por meio de um camarada chamado de Epáfras. E quem foi Epáfras? Um daqueles 12 que Paulo ensinou lá em Éfeso. Então, nos primeiros momentos ali, Paulo ensina para que aqueles que aprendem desenvolvam o ensino pregando a palavra de Deus a outras pessoas. Nos primeiros momentos, ao chegar ali em Éfeso, Paulo teve uma relativa paz para ensinar e pregar o evangelho. No entanto, o final da estadia de Paulo ali em Éfeso foi algo extremamente tumultuado. Esse período de provação teve uma relação direta com o impacto que a pregação do evangelho causou num culto à deusa da fertilidade chamada Diana. Ali em Éfeso existia um culto a essa deusa chamada Diana, que era fortíssimo. E a pregação de Paulo causou impacto nesse culto. E o negócio foi tão sério que Paulo precisou deixar Éfeso às pressas sob o risco de morte. E aí, fugindo dali,
Paulo vai para Macedônia, mais uma vez, como já lhes disse aqui, e quando ele volta para Jerusalém, ele não podia entrar em Éfeso, porque se entrasse em Éfeso ia ser morto. Então ele combina com aqueles homens lá de Éfeso, aqueles 12, para encontrarem-se com ele numa cidade chamada de Mileto. Ele convida ali os presbíteros da igreja para irem até ali, conversarem com ele. E ele sabendo que nunca mais ia voltar a Éfeso, ele chega para aqueles homens e alerta aqueles homens do perigo que eles enfrentavam com os falsos mestres, do perigo que eles enfrentariam com as falsas doutrinas. Então, naquele último encontro com aqueles homens ali, Paulo vai dizer: olha, cuidado com isso, com aquilo outro. Eu nunca mais vou ver vocês. Então, estejam atentos a essas e outras situações. E esse encontro de Paulo com esses camaradas é um negócio assim muito emocionante, que vale a pena a gente ler. Abra aí, Atos 20. Atos 20, a partir do verso 33, diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriam as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. Imagina a cena. E eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto. Imagina a cena, gente, né? Eles ali abraçados, chorando, sabendo de que nunca mais se encontrariam. Então esse é o momento em que ele se despede desses camaradas ali, desses irmãos ali de Éfeso. Mais tarde, como Paulo não pôde retornar lá, Paulo envia um camarada chamado Timóteo para ir lá e pregar a palavra de Deus novamente na cidade de Éfeso. Outro detalhe: quando Paulo estava com 55 anos, preso em Roma, Paulo vai escrever várias cartas. E essas cartas escritas naquele período de 2 anos de aprisionamento são as chamadas cartas da prisão. E uma dessas cartas da prisão é a Epístola de Éfeso. Essa carta, ela é tão fantástica que algumas pessoas, em tom de brincadeira, dizem que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava inspirado. De tão fascinante que é a carta de Paulo aos Efésios. Era uma das cartas prediletas de João Calvino. E seguindo a estrutura das suas cartas, como já tenho descrito e ensinado isso aqui para vocês, no início das cartas, Paulo vai tratar de questões doutrinárias. É o que acontece aí nos capítulos 1, 2 e 3. E na segunda parte, capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai abordar aspectos práticos da vida cristã. Ou seja, na parte inicial, o apóstolo vai mostrar quem somos. E na parte final, como nós devemos viver. Primeiro nós conhecemos a nossa identidade, para depois saber como deve ser o nosso proceder. Essa é a ideia geral aí da carta de Paulo à igreja de Éfeso.
Vamos lá. Quais são as verdades, as principais verdades defendidas por Paulo nessa carta de Éfeso? Primeiro, uma verdade que você vai ver bem forte aí nessa epístola. Paulo defende a unidade de todos os crentes. Paulo insiste no fato, você vai ver isso ao longo da epístola, Paulo insiste no fato de que Deus ele está trabalhando no seu grande propósito de chamar homens a Cristo. Paulo vai dizer que este é um dos grandes objetivos de Deus, formar um povo de gente redimida em Cristo. E com esse objetivo, Paulo nos mostra que nós estamos ligados um ao outro, uns aos outros. Por onde? Ou por quem? Por Cristo. Ontem nós tivemos uma reunião dos jovens aqui da igreja e eu estava falando isso para eles. Falei, olha, existem vários motivos que unem as pessoas. Tem gente que o que as une é uma roda de cerveja numa mesa de bar. Toda sexta-feira eles estão lá. Tem gente que é unida por ideologias e aí elas formam um partido. Tem gente que é unida numa turma de faculdade e por ali permanece a união deles. Mas nós temos algo nobre pelo qual nos unirmos, que é a fé em Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai falar que a igreja, ou seja, a união dessas pessoas em torno de algo comum que é a fé em Cristo, Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus, o edifício de Deus, a noiva de Cristo. E uma vez que somos corpo, família, edifício e noiva, então nós temos essa unidade em Cristo. Essa é uma das verdades principais presentes aqui na carta de Paulo aos Efésios. E isso é muito importante. Isso significa que aquele a quem Cristo remiu, aquele a quem Cristo redimiu e chamou, essa pessoa faz parte de um povo. Essa pessoa salva por Cristo faz parte de uma congregação. Uma vez que nós somos corpo, família, edifício e noiva, a gente não pode viver sozinho. Já falei isso várias vezes aqui na igreja. As figuras bíblicas utilizadas para descrever igreja são todas elas figuras coletivas e nunca individuais. Corpo, exército, noiva e tantos outros. O que isso nos mostra? Que ninguém pode ser crente sozinho. Em nenhum momento na palavra de Deus, na Bíblia, você vai encontrar uma definição de religião onde uma pessoa vive interiormente, lá na privacidade dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver uma definição de religião onde uma pessoa vive à parte dos outros lá num retiro solitário. O que eu quero dizer com isso? Que a conversão, gente, a conversão cristã, ela não é apenas uma conversão de convicções e comportamentos. Não é apenas uma conversão onde você muda atitudes, onde você muda de pensamentos. A conversão cristã, ela é também uma conversão do ser. Como assim? É a transformação do egoísmo em generosidade, é a transformação da alienação em comunhão, é a transformação da mágoa e do isolamento para o perdão e a relação.
É a conversão da individualidade para a coletividade. Paulo diz isso aqui em Efésios: ninguém pode ser crente sozinho. A salvação, ela é pessoal, mas não é individual. Salvação pessoal significa o quê? Só você pode desenvolver fé em Cristo. Seu pai, seu cônjuge, ninguém pode desenvolver essa fé por você. No entanto, ela é pessoal, mas não é individual. Isso quer dizer que a conversão é a transformação do indivíduo numa pessoa. Porque pessoa é aquele ser que se relaciona. Conversão é a transformação do ser solitário num ser relacional. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que toda pessoa convertida, ela deve desenvolver humildade, mansidão, perdão, generosidade, justiça, alegria, domínio próprio. Essas virtudes, elas podem ser desenvolvidas se alguém vive isoladamente, sozinho. Essas virtudes só podem ser experimentadas quando nós nos relacionamos. É muito interessante aquela passagem, quando um camarada volta-se para Jesus e pergunta a Jesus assim: qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E imediatamente após essa ordem, antes que alguém pudesse fazer desse mandamento a sua religião individual, ou seja, vou viver sozinho, sem me relacionar com ninguém, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, de todo o entendimento. Essa vai ser minha religião. Antes que alguém pudesse fazer desse mandamento a sua religião individual, Jesus diz assim: e ame ao seu próximo como a si mesmo. Religião envolve relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Vida cristã significa relacionamento, envolvimento com o outro. E quando você lê a carta de Éfeso, você vai ver que Paulo ensina isso aí em Éfeso. Não tem como ser crente sozinho. Eu esqueci o teólogo que disse uma vez que não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos nos relacionar. Não existe essa de crente sozinho. Ainda sobre essa questão, Paulo também vai dizer isso aqui em Éfeso. Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos ser unidos. A igreja é um lugar de unidade, ninguém pode viver sozinho. Mas é muito interessante que Paulo vai dizer assim: essa unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Paulo diz: na igreja existe união, mas não é uniforme. Não é, diz Paulo, uma mesmice monótona. Essa unidade, diz Paulo, é uma grande variedade, é uma unidade na diversidade. Olha o que ele diz aí no capítulo 3, verso 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. A ideia aqui é de uma pintura com muitas cores. A ideia aqui é que o povo de Deus é uma unidade na diversidade. Significa que na igreja existe uma riqueza de variedade. Ou seja, na igreja
As pessoas são diferentes na idade, na sensibilidade, nas preferências, na história de vida, na fisionomia, no estudo. Isso é a variedade da igreja. E que coisa boa! E é muito bom que seja assim. Diferentemente do que pensava Tom Jobim e Vinícius de Moraes, não seria bom viver aqui se todos fossem iguais a você. Deus instituiu a igreja como um lugar de unidade, mas esta unidade não significa uniformidade. Existe aqui variedade. Existe aqui variedade de pensamentos, de temperamentos, de comportamentos. Pode parecer que não, mas é muito bom que seja assim. Na igreja a gente encontra quem? Um que é super brincalhão. Onde ele chega, está rindo, coloca todo mundo para cima, está rindo. Já tem um outro lá que é mais introvertido. Na igreja tem um que fala demais. Se você não cortar, a pessoa vai, desemboca. Tem o outro que não fala de jeito nenhum. Tem um que é desajeitado, tem o outro que é bagunceiro. É assim a igreja. Unidade não é uniformidade. Naquele livro que eu citei há alguns domingos atrás, Igreja Por Que Me Importar, o Felipe Yancey conta que na igreja dele tinha um cara que ia para lá com bola de basquete, ficava lá, ó. Segurava a bola, o pastor estava pregando e ficava assim, ó. Eu não consigo imaginar uma igreja, mas era a característica da igreja dele. Num outro livro, vou me lembrar aqui o autor, ele disse que na igreja dele era costume, enquanto o pastor estava pregando, as pessoas faziam comentários da pregação, comentários rápidos. E um dia que ele estava pregando muito mal, uma velhinha lá no fundo disse assim: ajude o Senhor. Comentário, ela viu que o negócio não estava andando. Variedade, gente. A igreja é composta de pessoas diferentes. Na igreja do homem lá, tá, gente? Unidade não é uniformidade. E, gente, diz Paulo que foi Deus quem idealizou, que foi Deus quem desejou que fosse assim. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que a igreja dele não pode ser assim? Quem somos nós para tentar transformar a variedade da igreja numa uniformidade ao nosso gosto e preferência?